Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos envolvendo trigonometria no triângulo qualquer e nós veremos a relação entre o cosseno de um ângulo de um triângulo e os lados desse triângulo. Essa relação ela é conhecida como lei dos cossenos, então vamos fazer a demonstração dessa lei. Então, considere o triângulo ABC representado na figura abaixo. Observe que esse triângulo aí é um triângulo acutângulo. Todos os ângulos internos eles são menores do que 90 graus. Depois eu vou mostrar para vocês quando nós tivermos um ângulo obtuso, né, que é a medida maior que 90. Vamos fixar nessa demonstração agora. Então, aí nós temos os valores notáveis aí. Vamos considerar esses ângulos aí, ó, o alfa para o vértice A, o beta para o vértice B e o θ para o vértice C. Vamos considerar ainda o segmento BC medindo A, que é o lado ali oposto ao vértice A, o AC medindo B, que é o lado oposto ao vértice B, e o AB medindo C, que é o lado oposto ao vértice C. Vamos considerar ainda AH, a altura relativa ao lado BC. Então, ó, nós fizemos ali a projeção ortogonal do vértice A em relação à reta BC. Então, tem o ponto de interseção ali, que é o H. Essa altura aí nós estamos considerando que a medida dela é Hzinho. E ali nós temos um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Por que nós traçamos a altura? Para nós podermos usar as relações trigonométricas, né, que a gente já conhece no triângulo retângulo. E ainda nós vamos, particularmente nessa demonstração, utilizar o Teorema de Pitágoras. E ainda eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu faço a projeção ortogonal aqui, ó, do vértice A sobre o lado BC, né, que eu tenho esse ponto de interseção, então eu vou ter dois segmentos aqui, o X, que é o BH, e o Y, que é o HC. Vamos considerar esses valores. Aí agora, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo AHC. Olha só, o Teorema de Pitágoras vai nos dar o quê? B ao quadrado igual H ao quadrado mais Y ao quadrado. E aí, vamos colocar esse Y em função aqui do A, que é esse segmento BC. Então, ó, Y, ele é o quê? A menos X. Se X mais Y é igual a Y é igual a menos X. Então, é só substituir ali. Vamos deixar essa equação aí, que depois nós vamos substituir os valores nela, os valores de H e de X. Então, vamos observar agora esse outro triângulo retângulo aqui que foi construído a partir da altura, o AHB. Certo? Então, nesse triângulo aqui, nós vamos determinar o seno e o cosseno desse ângulo beta aqui. Então, vamos lá. O seno de beta vai ser dado por o quê? Cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o C. E daqui nós vamos ter que C vezes seno de beta é igual a H, ok? E agora vamos calcular o cosseno de beta. Cosseno de beta, nesse triângulo aqui, vai ser o quê? Cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é C. Então, daqui nós vamos ter que x vai ser C vezes o cosseno de beta. Então, eu vou chamar essa primeira equação aqui, essa equação primeira aqui que nós determinamos de 1, essa daqui do H de 2 e essa daqui do X de 3. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse H e esse X aqui nessa equaçãozinha aqui obtida a partir do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá substituir. Então, eu vou ter que B ao quadrado igual, quem é o H? C vezes seno de beta. Então, C vezes seno de beta ao quadrado mais, quem é X? C vezes cosseno de beta ao quadrado. Elevando aqui ao quadrado, nós vamos ter, ó, C ao quadrado, seno ao quadrado de beta mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes A vezes C cosseno beta, mais o quadrado do segundo, C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. E aqui nós vamos fazer o seguinte, observe que nós temos, ó, seno ao quadrado vezes seno ao quadrado de beta, C ao quadrado seno ao quadrado de beta e C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. Então, nós vamos colocar o C ao quadrado em evidência, ó. Repito A ao quadrado, repito B ao quadrado, coloco o C ao quadrado em evidência e aqui nós vamos ter, ó, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta, menos, repita essa parte aqui. Pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, para qualquer que seja, esse ângulo sempre vai valer 1. Então, eu vou substituir isso aqui por 1
E aí nós vamos ter que A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de beta é igual a B ao quadrado. Então, essa aqui é a lei dos cossenos. Então, observe o seguinte, vamos voltar aqui para o triângulo. Olha o que nós encontramos, ó. B ao quadrado, que é o lado oposto a esse vértice B aqui, que tem esse ângulo beta, é igual a soma dos quadrados dos lados adjacentes a esse ângulo beta, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados aqui adjacentes ao ângulo, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Essa é a lei dos cossenos e vale para qualquer um desses outros lados aqui. Eu usei o ângulo beta. Se eu quisesse, por exemplo, usar aqui o ângulo alfa para a lei dos cossenos, como que ficaria? Então, você pega o lado oposto ao alfa. A ao quadrado igual a soma dos quadrados dos lados aqui adjacentes a ele. B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, B vezes C, né, dos lados adjacentes, pelo cosseno desse ângulo alfa. E a mesma seria aqui para o θ. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Então, para a gente chegar nessas outras fórmulas, o raciocínio é análogo. Basta nós traçarmos aqui a altura relativa ao vértice B, que aí eu teria a relação aqui do A, e a altura relativa aqui ao vértice C, que eu teria a relação do C. Então, eu vou até deixar aqui, ó, essa demonstração aí, um primeiro exercício para vocês fazerem, ó. Demonstrem que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do alfa. E C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de θ. Fazendo isso aqui, ó, traçando as alturas relativas ao lado AC e AB, ok? E aí, como eu disse anteriormente, esse triângulo ali que eu fiz a demonstração, ele é um triângulo acutângulo, né? Todos os ângulos internos com medida menor que 90. E eu vou mostrar para vocês uma aplicação da lei dos cossenos na física, que é para o cálculo do vetor resultante. Vocês já devem ter usado muito isso em física, né? Calculando lá a força resultante. Então, ó, vamos ver o seguinte. Lá na física, vocês aprenderam a seguinte fórmula para a lei dos cossenos, que é para o cálculo do vetor resultante. R ao quadrado, ó, vou colocar aqui uma situação. Ó, eu teria aqui dois vetores, ó, um vetor A e um vetor B e um ângulo θ aqui formado entre eles. E aí, para você fazer o vetor resultante, você faz o quê? Você pega esse vetor B aqui, projeta aqui no final do A, e pega esse vetor A, projeta aqui no final do B, forma o paralelogramo, e aí você tem o vetor resultante aqui, R. E aí você faz o seguinte cálculo, R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do θ. Ah, mas e aí, a fórmula do lei dos cossenos na física é diferente da matemática? Não. O que acontece é o seguinte, gente, exatamente por causa dessa regra aqui do paralelogramo, para você fazer o cálculo do vetor resultante, olha só. Quando você projeta esse segmento aqui, esse vetor B para o lado de cá, o ângulo θ que estava formado aqui entre o vetor A e o vetor B, ele vem para o lado de cá, certo? Observe que aqui na fórmula você está calculando o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui formado entre os dois vetores. Só que, se você for pensar na lei dos cossenos, que ela é aplicada para um triângulo, nesse caso aqui da minha figura, considerando que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, menor do que 90, então esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo o quê? Obtuso. Ele vai ter uma medida maior do que 90 e menor do que 180, não é isso? Então, quando você vai aplicar a lei dos cossenos aqui, nesse triângulo, como que ficaria? Olha lá, vamos lá, para o ângulo oposto, né? O lado oposto aqui é o ângulo R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno deste ângulo aqui, ok? E não deste ângulo aqui. Só que nós sabemos que se eu pegar esse ângulo todo aqui, ele é um ângulo o quê? De 90 graus, não é isso? De 180 graus.
E aí, se tudo aqui é 180 e esse aqui é θ, esse ângulo aqui é o quê? 180 menos θ. É exatamente a outra figura que eu tenho. Então, se você fosse aplicar lá na lei dos cossenos, aqui ficaria cosseno de 180 menos θ. Só que aí vocês vão aprender mais à frente, nas próximas aulas, quando a gente expandir os conceitos trigonométricos do seno e do cosseno para a circunferência trigonométrica, vocês vão aprender que o cosseno de 180 menos θ, para um arco aí do segundo quadrante, tá? Com a variação de 90 até 180, o cosseno dele é menos o cosseno de θ, considerando θ menor que 90 e maior que zero. Então, isso significa que quando você jogar aqui na fórmula, ó, você vai ter menos 2 vezes A vezes B vezes menos o cosseno de θ. Então, menos vezes menos vai ficar o quê? Mais. É por isso que na física, quando você tem lá o cálculo do vetor resultante, esse sinalzinho aqui é mais, porque na verdade você estaria calculando o cosseno de 180 menos θ para você obter esse vetor resultante aqui na regra do paralelogramo, tá? Então, espero que tenha ficado claro. E aí, vamos fazer um exemplo, então, de aplicação para vocês poderem utilizar aí a lei dos cossenos. Olha lá. Uma cidade B fica exatamente ao norte de uma cidade A. Um avião partiu de A e seguiu uma trajetória retilínea que fazia um ângulo de 75 graus em relação ao norte, no sentido oeste. Presta atenção. Essa figurinha aqui foi dada na questão. Agora, o restante, vocês vão ter que fazer a interpretação. Então, olha só. Pelo que está mostrando aqui, ó, a cidade A está aqui embaixo, não é isso? Ó? Então, eles seguiam numa trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, fazia um ângulo de 75 graus em relação ao norte, no sentido oeste. Então, eu vou traçar aqui, ó, esse norte aqui, né, isso para eu fechar esse triângulo, e esse ângulo aqui, ele tem medida 75 graus. E a cidade B fica exatamente ao norte da cidade A, ok? E aí, depois o avião fez o quê? Depois do avião percorrer 1.000 quilômetros, então, ó, aqui ele percorreu 1.000 quilômetros, ó. Aí, sua trajetória sofreu um desvio de um ângulo alfa de graus. Então, veja a figura abaixo. Então, vem para cá, ó, um desvio de um ângulo alfa de graus. Então, ele veio, sofreu um desvio. Este aqui foi o ângulo de desvio. E aí, ele seguiu a trajetória lá em linha reta, né? Isso percorrendo mais 2.000 quilômetros até alcançar a cidade B. E aí o problema pede qual a distância entre as cidades A e B e qual é o valor desse ângulo alfa aí, que é o ângulo de desvio que foi feito. Então, vamos lá. Então primeiro você tem que ver o que você vai utilizar. Qual relação que você vai usar? Primeiro, não tem altura, não tem ângulo de 90 graus, né? Isso você só conhece um ângulo e você conhece dois lados ali, não os lados adjacentes ao ângulo. Um lado oposto e o outro lado aqui adjacente, você quer achar esse lado aqui adjacente também ao ângulo de 75 graus. Eu vou chamar de X, né? Porque eu quero saber a distância de A até B. Então, nesse caso, é conveniente você usar o que? A lei dos senos, certo? Que aí você tem um ângulo, dois lados e quer achar o terceiro lado, a lei dos cossenos. E aí eu vou, aí lembrando, quando você vai usar a lei dos cossenos, você tem que começar ao quadrado aqui, ó, com o lado que é oposto ao ângulo que você tem. Então, só que aí na hora de utilizar essa lei, eu não vou usar os valores 2.000 e 1.000. Eu vou dividir por 1.000 aqui. Eu vou usar 2 e 1 só para facilitar meus cálculos. E no final, o resultado obtido, eu multiplico por 1.000. É como se eu tivesse uma escala, tá? De 1 para 1.000, certo? Então, eu vou colocar lá, usando a lei dos cossenos, eu vou ter o quê? Então, esse 2.000 eu vou usar 2 e esse 1.000 eu vou usar 1. Então, vai ficar, ó, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do alfa. Sendo o A o lado oposto, que eu vou usar 2, o B, o lado adjacente aqui, que eu vou usar X, o C, o outro lado adjacente, que eu vou usar 1, porque eu estou usando a escala, aí eu continuo, menos 2 vezes X vezes 1 vezes o cosseno de 75, que é o ângulo que eu tenho aqui.
certo? Aí agora eu vou resolver isso, vai ficar 4 igual x² mais 1 menos 2x vezes o 0,25, que é o que foi dado aqui. Então, nesse caso, nós vamos ter uma equação do segundo grau, né? X ao quadrado, ó, menos 2 vezes x vezes 0,25 vai dar menos 0,5x. O 4 vai vir para cá, menos 4, 1 menos 4, menos 3. Então, fazendo aqui a resolução dessa equação do segundo grau, nós vamos obter que o x' é 2 e o x duas linhas é menos 1,5. Como o x se trata de uma distância entre duas cidades, esse valor aqui não serve, não é isso? Aí x' igual a 2 vai ser o x igual a 2 e eu vou voltar para a escala. Então, como que eu estou na escala de 1 para 1.000 para fazer essa conta? Então, na verdade, o meu x é 2.000 quilômetros. Ótimo, achamos aqui. Agora, vamos responder a segunda pergunta. O x vale 2.000, olha que beleza. Aqui é 2.000, aqui é 2.000. Logo, este triângulo aqui, AB, vou chamar aqui de um D, tá? Que eu não coloquei aqui como se fosse um vértice C ou D. Ele é um triângulo isósceles, porque aqui é 2.000 e aqui também é 2.000. Então, ele é isósceles de base AC, colocando como se fosse um C aqui. Então, significa que esses dois ângulos aqui da base, eles têm o quê? A mesma medida. Ah, mas não parece. Não importa. Não importa se parece ou não parece. Os cálculos mostraram isso. Então, se esse aqui é 2.000 e esse aqui é 2.000, aqui é 75 e aqui também é 75, ok? Então, nesse caso, aqui é 75 e aqui é 75, aquilo que eu falei anteriormente, ó. Este ângulo completão aqui, ele é um ângulo raso, ele tem medida 180 graus. Então, logo, se esse aqui é 75, esse aqui vai ser o quê? 180 menos o 75. E esse ângulo de desvio que foi sofrido aí pelo avião foi de 105 graus. Ok, gente? Então, é isso, esse exemplo aí. Espero que tenha ficado claro, tá, para vocês. Façam as tarefas propostas, tentem fazer aquela demonstração das outras duas lá, aplicações da lei dos cossenos, né, usando o A e usando o C, tá? E até a próxima aula.